futuro. E tem esse período que é importantíssimo para os dois se conhecerem. Agora, não vai ter em contato físico. Eles só podem se encontrar num lugar público. Eles não podem ficar sozinhos durante esse período. Então, sempre o encontro tem que ser em um lugar público, um lugar que tem pessoas, não podem ficar juntos durante esse período, mas eles podem sentar, podem conversar, podem... Isso é o noivado. Então, um período antes do casamento, para os dois se conhecerem. Quando você assim conhece já o marido, o noivo, então depois você toma a sua decisão. Não tem esse tempo máximo, mas não é recomendável também. Como? 32. Não é recomendável que demora muito. Então depende de cada um. Não tem um tempo determinado, mês, 2 meses, não existe. Até que os dois ficaram convencidos que é isso que querem. Então depois vem o casamento, vem o contrato do casamento, depois de estudar, de pensar, fazer istihara, aquela relação que a consulta você faz. Então, quando você sente tranquilidade que isso é o que você quer, então depois vem o segundo passo, que é o casamento. Chefe, tem aquele costume às vezes de falar com o pai da moça, ou o irmão, ou alguém que ela confie, até para passar mais confiança para ela, né? Que a intenção do rapaz realmente é boa, bem intencionada. Realmente isso faz parte da nossa tradução, que tradução árabe ou tradução islâmica, realmente isso existe. Porque para que a menina ou a mulher não sente que ela vai enfrentar isso sozinha, ela vai precisar a opinião do pai, a opinião da mãe. Então isso é importante, mas claro, eles não têm como falar em nome dela. Ela quem decide, a opinião dela que é válida, mas eles também fazem parte da consulta. E para também, claro, você tem que respeitar a família dela. Você não pode chegar assim diretamente para casar com uma mulher sem assim, pedir isso da família dela. Então faz parte do respeito. Mas se durante o noivado o encontro é público e tal, a internet vale? É válido esse noivado pela internet? Válido, mas tem limite também, porque não podemos também, claro, tem tempo, mas sempre a gente tem que assim, tentar não mexer com as coisas íntimas, não falar coisas assim na internet. Fala o que é necessário, fala coisa fora do necessário. O que você quer saber, pode conhecer na internet. Um veículo também, uma forma para você conhecer o outro. Mas eu também digo para você, não é suficiente. Você tem que sentar e conversar e assim, na frente dele. Mas o primeiro passo pode ser na internet, não tem problema. Mas com limite, você sabe, cada um de nós sabe o que é limite e o que não, onde você pode falar e conversar. Não está em dúvida o seguinte, quando a pessoa vai se casar, tem que ter uma pessoa responsável, né? Que você escolhe que vai te orientar. Isso tem que ser feito antes, quando ela já fica noiva, ou só quando ela vai se casar? Quando ela vai se casar. Precisa no contrato tem que ter um responsável que ele quem vai assim, fazer o casamento com outro homem. Porque a mulher ainda ele não pode assim, chegar e falar com ele ou colocar mão com ele ou ele. Então na hora que ela vai se casar, ela coloca um procurador, um responsável para fazer
o casamento. E pode ser o pai dela ou Pode ser, pode ser. Mas Com se for preferia. brasileiro, Charlie, o pai dela não é muçulmano. Como é que funciona É. isso? Então pode ser também, pode ser, e se ele tem na família outro, por exemplo, irmão, ou qualquer da família que é Mas, Charlie, muçulmano. eu fiquei sabendo que tem que ser muçulmano. A pessoa não pode ser de outra religião. Não, realmente no Islã, se a mulher é em cima não é um menor da idade, ela tem idade, ele não precisa de ninguém. E tem um protetor? Ela não precisa de ninguém para ela pode ela fazer. E isso tem realmente divergência entre na jurisprudência existe essa divergência. Alguns dizem que não precisa, ela pode fazer, porque Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão que eles próprias, eles podem fazer, chegar e fazer. E outros dizem não, eles exigem ter um responsável. Esse responsável tem que ser muçulmano. Então, quando não tem realmente esse tutor ou esse responsável muçulmano, ela mesmo pode fazer. Ou pode colocar como qualquer outro muçulmano, não tem problema. Pode escolher qualquer muçulmano que ele pode fazer por ele. Então, quando você fala noivado, é aquele cabetério que eles falam? Não, Ketbektab já é casamento. Ketbektab já é o casamento, mas o noivado antes do Ketbektab, antes do contrato, antes do casamento. Então, porque eu já vi assim, aí eles fazem o cabetério, né? E depois que tem a festa, depois, né? Na mesma hora, né? É só a festa, mas não o casamento. O casamento já foi feito. Então eles já são marido e mulher. Isso, já são marido e mulher. Mas não moram na mesma casa, né? Só Mesmo depois assim, da festa, né? mesmo assim. Já podem sair, podem como casais, não tem problema. E aí, por exemplo, assim, de repente eles decidirem que não querem mais antes de fazer a festa, aí podem se separar. Então, Aí se separa como casados já? Então depende assim, se a gente tem que perguntar os dois se houve alguma coisa entre eles ou não. Se, por exemplo, eles ficaram num lugar fechado, então aí a decisão muda. E se eles nunca se encontraram, também tem outra decisão. Então depende da situação. Mas é considerados como casais, como homem ou mulher, como marido. Quando isso da festa da língua, né, que eu vi alguns pirâmides, eu não consigo entender se é obrigatório ou não, porque temos de gerar uma foto. Ou recomendável, não é obrigatório, voluntário. Se tem que ser antes, tem que ser depois, tem várias discussões que eu fiquei. Porque já isso. Antes, como antes? Não, antes não. Não, tipo na hora ou logo depois, eu não posso passar nesse tempo. Então, pode ser depois. Porque eu entendi. Ele falou sobre o walima. O walima é festa. Aquela festa do casamento. No árabe se chama walima. Então, esse pode ser depois, pode ser no dia do casamento, pode ser também, pode ser depois. Isso entra no costume mesmo. Nosso costume é assim, mas na religião não precisa. Pode ser que leva ela no mesmo dia e vai para a casa dele, sem festa, sem nada. Não tem alguma coisa, acho que falando que sem a walima não teria casamento? Uma coisa assim. Sem o quê? Sem a festa não teria o casamento de fato. Como se faltasse alguma coisa, não sei. Como se não pudesse fazer alguma coisa só por causa da festa. Não, a festa não é uma festa que alguns sábios na jurisprudência eles colocaram como uma condição que o casamento seja publicado. Então, uma condição, quando você casa tem que publicar o seu casamento. Mas isso não significa que tem que fazer festa, mas tem que publicar. Não pode ser secreto. Não pode ser secreto, tem que publicar uma das condições para não fazer, por exemplo, você sai com ela na rua e as pessoas vão ver que tem, as pessoas vão pensar que você está fazendo uma coisa errada. Por isso, quando você casa, tem que declarar o seu casamento. Mas isso não é todos os sábios concordaram e colocaram como uma condição. Mas eu apoio também essa, que tem que ser publicado, não pode ser segredo.
Gente, tem alguma coisa que o senhor acha importante